A história que você está prestes a ouvir vai lhe deixar sem fôlego. É uma história de traição, desespero e reviravolta. Uma história que ecoa através dos séculos, desafiando nossas noções de justiça, fé e redenção. No coração dessa maravilhosa história está Jesus, um líder poderoso que atraiu multidões com suas palavras de esperança e amor. Mas nem todos o receberam de braços abertos. Inveja, medo e poder conspiraram contra ele, levando a uma série de eventos que mudariam o curso da história. Prepare-se para ser conduzida para a Jerusalém antiga, onde as ruas fervilhavam de tensão e as sombras da noite escondiam segredos obscuros. Acompanhe Jesus em seus momentos finais, sinta a angústia de seus seguidores e testemunhe o desfecho dramático que abalou o mundo. Esta não é apenas uma história do passado, é um espelho que reflete nossas próprias lutas, medos e esperanças. É um convite à reflexão, à compaixão e à busca por significado em um mundo muitas vezes confuso e injusto. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, ficou cheio de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos. Em meio àquela noite fria, um vulto se movia pelas ruas de Jerusalém. Era Judas, o discípulo que havia traído seu mestre por 30 moedas de prata. O peso da traição o esmagava a cada passo. As palavras de Jesus ecoavam em sua mente. O que você está para fazer? Passa depressa. Judas, seduzido pela promessa de riqueza, havia escolhido o caminho mais fácil. Aquele que comia junto à mesa, que ouvia os ensinamentos e testemunhava os milagres. Entregou o Filho de Deus com um beijo. Agora, vendo Jesus condenado, o remorso o consumia. A imagem do mestre sereno e compassivo, mesmo diante da injustiça, atormentava Judas. Ele, desesperado, tentou devolver as moedas aos sacerdotes, mas era tarde demais. A roda da história já havia se movido. O desespero levou a um fim trágico, tirando a própria vida em um campo solitário. Em Mateus capítulo 27, versículo 3, a palavra traduzida como remorso é a palavra grega metameletes, que significa literalmente cuidar de algo depois, arrepender-se ou mudar de ideia. No contexto de Mateus 27, a palavra descreve o estado emocional de Judas após trair o Senhor Jesus. É importante notar que o remorso de Judas não foi o mesmo que arrependimento que leva à salvação. O arrependimento genuíno envolve não apenas tristeza pelo pecado, mas também uma mudança de mente e direção. Um voltar-se para Deus, entende? Como Judas, muitas vezes nos encontramos em encruzilhadas, tentados por atalhos e prazeres passageiros, coisas que vêm em vão. Nós buscamos satisfação imediata, sem pensar nas consequências das nossas escolhas. E é aí onde está o perigo. E quando a ficha cai, o arrependimento é amargo e doloroso. A vida não tem um botão de voltar. Cada decisão, cada ação minha e sua deixa uma marca na história. Podemos tentar consertar os erros, buscar o perdão, mas nem sempre é possível reparar o dano causado. O remorso pode nos acompanhar por toda a vida como um fantasma que assombra os nossos dias na terra. A história de Judas é um lembrete de que a vida é feita de escolhas e cada escolha tem um peso, uma consequência. Que possamos aprender com os erros do passado, refletir sobre as nossas ações e escolher com sabedoria o nosso caminho. Que a traição de Judas nos sirva de alerta para que não nos deixemos levar pela ganância e pela ilusão da felicidade fácil. Que eu e você possamos valorizar a lealdade, a compaixão, a justiça e assim trilhar um caminho de paz e integridade em comunhão com Deus.
e atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se. Então foi e enforcou-se. Ao meu ver, um dos maiores erros de Judas foi buscar lidar com a sua dor sozinho, ou com as pessoas erradas. Ele foi buscar aqueles que aparentemente eram seus amigos, os líderes religiosos do templo. Esses não se importaram com ele, e a opressão de ter traído Jesus se tornou um fardo insuportável. No Salmo 38, versículo 4, o salmista fala sobre isso, dizendo: minhas culpas se tornaram um fardo pesado demais para suportar. Lidar com a culpa não é algo simples. Nós precisamos da graça de Deus. Há muitos irmãos e irmãs que não conseguem se ver livres do peso da culpa, do sentimento de culpa, e por isso estão imersos em um vale de sombra de morte. Para lhe ajudar a superar esse tipo de circunstância, eu escrevi e gravei um audiobook. Por que te abates, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Nele eu compartilho as minhas próprias experiências em momentos como esse, e também a experiência de outros homens e mulheres de Deus que tiveram de lidar com o desânimo espiritual, como por exemplo Charles Spurgeon. Eu vou deixar o link na descrição caso você queira mais informações sobre ele. Mas eu preciso lhe adiantar: a solidão pode ser devastadora quando somos consumidos pela culpa. E nós precisamos resolver isso. Nós precisamos lidar com isso à luz da palavra de Deus. E sabe por quê? Por causa do que está escrito em Provérbios 18:1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Muitas vezes nós nos isolamos propositalmente e achamos que esse é o melhor caminho, ou o diabo, em sua astúcia, nos isola em um canto, porque ele sabe que sozinho nós somos mais vulneráveis. Não é à toa que na criação o Senhor Deus diz: não é bom que o homem esteja sozinho. A solidão, nesse contexto, ela não é boa. Muito importante que você e eu saibamos onde procurar ajuda. Nós precisamos aprender a procurar e oferecer ajuda antes que seja tarde demais, mas obviamente não a qualquer um. Há pessoas com quem você abre o coração e é pior. Há pessoas que não têm a empatia de lhe ouvir apenas. Elas ouvem, mas depois elas acusam, elas julgam, elas são insensíveis. Mas em Gálatas capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. As nossas palavras, em alguns momentos, elas serão sim confrontadoras, porque o conserto está em ser confrontado. Mas em muitas vezes, a cura para o outro está em você apenas ouvi-lo, em você apenas estar ali, entende? Amor não se demonstra somente quando nós dizemos algo, mas se demonstra também e principalmente quando nós nos importamos. Eles decidiram usar as moedas para comprar o campo do oleiro como cemitério para estrangeiros. A indiferença dos líderes religiosos diante do arrependimento de Judas espelha a falha em reconhecer a humanidade do próximo. Nós já sabemos que aqueles homens eram maus. Em Mateus 23, o Senhor Jesus ele deixa muito claro quem eles eram. Sepulcros caiados, diz o mestre. Por fora, eles eram belos, mas por dentro, eles eram podres. Contudo, é importante dizer que é assim que a sociedade reage muitas vezes. É assim, em hipocrisia, sem se importar, em zombar, em rir. Mas não é assim que deve ser entre nós, a igreja. Em 1 Coríntios 12, 26, o apóstolo Paulo diz: quando um dos simples membros sofre, todos os outros membros sofrem com ele. Isso se chama importar-se, colocar-se no lugar do outro. Os líderes religiosos rejeitaram as moedas de prata, considerando-as preço de sangue. Mas eles não ofereceram nenhum apoio a Judas. Nem em palavras, nem em atitude, pelo contrário, zombaram dele. É assim, muitas vezes, que a sociedade faz. Ela usa você, ela coloca você no topo mais alto e depois que você já não tem mais serventia, ela zomba. Joga você no lixo, com suas emoções, necessidades e demandas. E a você o que resta?
se virar sozinho ou sozinha. Deus não conseguiu lidar com isso. Para ele foi pressão demais. Ele traiu Jesus, o Mestre, a pessoa que mais se importou com ele na terra, entregando o Mestre Jesus a homens maus, pessoas que não se importavam. No meio desse turbilhão de informações, Judas não conseguiu lidar com aquilo sozinho. Mas eu gostaria de lhe dizer que o mesmo não precisa acontecer nem comigo, nem com você. A graça derramada para mim e para você. Nós vamos errar, eu, você, em diversos momentos e etapas da vida, mas nós não precisamos lidar com isso sozinhos. A graça, a redenção, a recomeço, a acolhimento junto ao trono da graça. Porque Jesus, ele ofereceu a sua vida para que eu e você pudéssemos nos achegar ao trono da graça com confiança. Então Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. Naquele dia, a sala do tribunal estava carregada de tensão. Pilatos, o governador romano, encarava Jesus com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Seus olhos se fixaram nos do Senhor Jesus enquanto ele se preparava para a pergunta crucial: Tu és o rei dos judeus? A pergunta se expandiu no silêncio da sala. Era uma pergunta simples, mas carregada de profundidade. Pilatos, acostumado ao jogo político, buscava a verdade por trás das acusações contra o Senhor Jesus. Ele esperava uma resposta direta, uma confissão ou uma negação. Mas Jesus, com sua sabedoria do alto, respondeu de forma inesperada: Tu o dizes. Suas palavras, embora curtas, eram um convite à reflexão. Jesus não se limitou a responder à pergunta, mas desafiou Pilatos a questionar suas próprias convicções e preconceitos. A resposta de Jesus me faz pensar em outras perguntas poderosas da Bíblia. Quando, por exemplo, o Senhor perguntou a Adão: Onde estás? Ele não buscava uma localização física, geográfica, mas uma confissão de culpa. E quando a rainha de Sabá visitou Salomão, suas perguntas revelam a sua admiração pela sabedoria do rei. Assim como essas perguntas, a pergunta de Pilatos a Jesus revela a importância de buscarmos a verdade mesmo quando ela nos desafia. A resposta de Jesus nos mostra que a verdade nem sempre é óbvia e que às vezes nós precisamos olhar além das aparências para encontrá-la. A conversa entre Pilatos e Jesus também revela a tensão entre o poder terreno e o espiritual. Pilatos, com toda a sua autoridade política, se vê diante de um homem que não se curva ao seu poder. Jesus, por outro lado, demonstra que seu reino não é deste mundo, mas sim um reino que é estabelecido em verdade e em justiça. Cada palavra do Senhor Jesus, cuidadosamente escolhida, convida a mim e a você a refletir sobre o verdadeiro significado da realeza, do poder e da verdade. Ao meditar sobre esse texto, eu sou lembrado da importância de buscar a verdade em todas as áreas da minha vida e de me submeter ao poder do Rei dos Reis, que reina com amor e justiça, porque Ele sim é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, nada respondeu. O silêncio pode falar mais alto que as palavras, em muitos casos. Não precisamos ter sempre algo a dizer. No caso de Jesus, ele escolhe o silêncio cumprindo as profecias de Isaías sobre o mestre sofredor, sobre o que está escrito em Isaías 53:7, dizendo: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. O silêncio de Jesus é uma resposta poderosa à injustiça e à acusação falsa. Pilatos, ele fica perplexo com esse silêncio de Jesus que desafia a lógica do poder. Isso não deve surpreender a mim e a você, porque Deus, ele nos convida a viver com uma sabedoria superior, a sabedoria que vem do alto. Infelizmente, muitos cristãos não conseguem ler, entender e praticar a Bíblia no seu dia a dia. Eles não conseguem
desenvolver princípios bíblicos em sua vida por não conseguir entendê-los. Para lhe ajudar, eu desenvolvi o curso Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia. Com o método de estudo da Bíblia que eu compartilho nele, você vai conseguir ler, entender e praticar a Bíblia no seu dia a dia. E tenha certeza, isso vai mudar a sua vida. Se você quiser mais informações sobre ele, eu vou deixar o link na descrição. Mas eu preciso lhe dizer, Eclesiastes capítulo 3, versículo 7 diz: há tempo de ficar calado e tempo de falar. O que isso significa? O silêncio de Jesus, naquele momento, é a resposta de Deus para uma humanidade que escolhe a perversidade e o pecado em lugar da redenção. Eu e você precisamos ir além. O silêncio de Jesus nos ensina sobre a força em tempos de provação. Mas de onde vem essa força? Tentações 3, versículos de 25 a 28, Jeremias diz: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. O silêncio de Jesus é o reflexo de alguém que tem intimidade com Deus, que sabe quando falar e sabe quando calar. É o reflexo de alguém que sabe que não precisa ter o que dizer a toda hora, que não precisa ter razão sempre, porque vive com propósito. A minha pergunta para você é: a sua vida tem sido vivida com propósito ou sem ele? Então lhe perguntou Pilatos: não ouves a acusação que eles fazem contra ti? Mas Jesus não respondeu a nenhuma acusação, a ponto de o governador ficar muito impressionado. A verdadeira convicção é testada e revelada sobre pressão. É na pressão que nós vamos saber se nós temos convicção ou não. Provérbios 24:10, o sábio diz: se você vacilar no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? É no dia da dificuldade, meu irmão, minha irmã, que eu e você vamos saber se cremos ou não. No caso de Jesus, a sua tranquilidade, a sua calma reflete uma convicção, uma confiança profunda em sua missão e em sua identidade. Isaías 30:15 diz: no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor. Sob a perspectiva humana, pode até parecer que o Senhor Jesus estava derrotado, mas no seu silêncio ele demonstrava a sua força. É no silêncio, na quietude que está a sua força. Pilatos fica impressionado com o comportamento de Jesus e nele, em Cristo, o poder humano vê um tipo diferente de poder. O poder da autenticidade. Não há ninguém como Jesus. Definitivamente, ninguém é como ele. Jesus é autêntico, sincero. Não é à toa que a Escritura diz que a base do seu trono é verdade e justiça. Ali está ele, quebrantado, açoitado, humilhado, mas não abre mão de sua convicção, daquilo que Deus lhe chamou para viver. O apóstolo Pedro, o mesmo que o negou, depois vai escrever sobre esse momento e Pedro diz, em 1 Pedro 2:23, quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Em vez disso, entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus é sensacional. Jesus é sensacional. Quando insultado, não revidava. Quantas vezes eu e você no trânsito, quando somos trancados, alguém faz um movimento bruto, ou quando no trabalho alguém nos insulta, a vontade que nos dá de explodir e dizer tudo que está no nosso coração. Mas Jesus, quando sofria, não fazia ameaças. Em vez disso, ele entregava-se àquele que julga com justiça. A minha oração é que Deus dê a mim e a você um coração como o de Jesus, para que nós possamos ser testemunhas fiéis dele. Vamos. Assim que a multidão se aglomerou, Pilatos lhes perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Você já parou para pensar no peso de uma decisão? Naquele momento,
em que você se vê diante de duas opções e o futuro parece incerto, como um caminho que se divide na neblina, Pilatos, o governador romano, viveu isso em Mateus 27, 17. Diante da multidão enfurecida, ele teve que escolher entre libertar Jesus, um homem inocente, ou Barrabás, um criminoso reconhecidamente perigoso. Eu lembro de quando vivi uma situação parecida, não tão dramática ou intensa quanto a de Pilatos, mas que para mim era extremamente importante. Diante de mim estava a decisão de abrir mão do meu trabalho como funcionário de uma empresa para viver em tempo integral no Jesus e a Bíblia, sem nenhuma garantia de sustento financeiro. A pressão era enorme e o medo de errar imenso. Eu lembro que a história de Adão e Eva no Jardim do Éden me veio à mente. A escolha deles, motivada pelo desejo e pela curiosidade, trouxe consequências não só para eles, mas para toda a humanidade. Mas também lembrei de Josué, que diante da escolha entre servir a Deus ou aos deuses pagãos, declarou com coragem: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lembrei também de outros homens e mulheres de Deus, pessoas simples que ao longo da história fizeram escolhas difíceis para a glória de Deus e tiveram seu caráter moldado e deixaram uma marca na história, com integridade, coragem e fé. No caso de Pilatos, ele escolheu ceder à pressão da multidão, mas a responsabilidade por suas ações não desapareceu e nem vai desaparecer. Ele transferiu sua responsabilidade para outros e as consequências daquela decisão ecoam através dos séculos. E você? Que escolhas você tem feito? Que legado você quer deixar? Lembre-se, cada decisão importa. Cada escolha define quem você é e o que você representa. Todos os dias o Senhor coloca inúmeras oportunidades diante de você, para você acreditar ou para você não acreditar. A pergunta é: que escolhas você tem feito? Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes incitaram a multidão a pedir Barrabás e a exigir a execução de Jesus. A multidão, as pessoas, podem ser uma força poderosa, capaz de mudar destinos. Tem poder para influenciar tanto para o bem quanto para o mal. No caso, no contexto do julgamento de Jesus, eles influenciaram para o mal. E em Êxodo, capítulo 23, versículo 2, o Senhor, na lei, já dá instruções sobre isso, dizendo: não seguirás a maioria para fazeres o mal, nem testemunharás num processo seguindo a maioria para perverteres a justiça. Não é porque a maioria está dizendo ou fazendo que eu e você vamos seguir. Vamos ver se está de acordo com a vontade de Deus. Resistir à pressão da maioria exige força e clareza de propósito, e eu vejo isso muito claro, tanto em Daniel quanto em seus amigos. Em Daniel capítulo 3, versículo 18, por exemplo, está escrito: mas ainda que ele não nos livre, ó rei, saiba que não serviremos a seus deuses. Posicionamento. Alguém que vive de acordo com o seu propósito. Infelizmente, muitos cristãos não têm vivido de acordo com o bom propósito de Deus para as suas vidas, não porque não querem, mas porque não sabem qual é ainda. Para lhe ajudar, eu escrevi o e-book Descobrindo o Propósito de Deus para a Sua Vida, com as instruções bíblicas, os princípios bíblicos que eu compartilho nele, e a minha própria história e a história de outros homens e mulheres de Deus. Eu tenho certeza que você terá clareza para descobrir o bom propósito de Deus para a sua vida. Ele é um guia completo e eu vou deixar o link para mais informações sobre ele na descrição desse vídeo. O fato é que a verdadeira sabedoria está em saber quando se afastar da opinião de todo mundo e seguir a vontade do Senhor Deus. E nesse sentido, Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao final conduz à morte. Lembre-se, não é porque está todo mundo fazendo ou porque está todo mundo dizendo que eu e você devemos seguir. Nós devemos seguir de acordo com a instrução do Senhor por meio da sua palavra. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucificam. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucificam. As nossas decisões podem nos afastar ou nos aproximar da vontade de Deus.
Quando, por exemplo, escolhemos uma vida de pecado, estamos escolhendo o caminho que nos separa de Cristo. E isso também tem consequências. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, por exemplo, o apóstolo Paulo diz: pois o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. A escolha por Barrabás foi uma escolha pelo pecado e pela rebeldia, representando a decisão de seguir o mundo ao invés de seguir a justiça de Cristo. O apóstolo João fala sobre isso em 1 João 2,15, dizendo: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meu irmão, minha irmã, resistir ao pecado e escolher Cristo exige coragem e convicção, mas traz paz e salvação. A verdadeira liberdade vem não ao seguir as massas, o que está todo mundo fazendo, mas ao seguir a vontade do Senhor Deus. Em João 8,32, o Senhor Jesus diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Lembre-se, é um caminho cheio de escolhas. No final, eu e você vamos ter que fazer escolhas. A questão é, quais as escolhas que nós estamos fazendo? Vendo Pilatos que nada conseguia, mas que pelo contrário, o tumulto estava aumentando, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Eu lembro quando Carol perdeu a nossa primeira gravidez. Uma ultrassom de rotina que tinha tudo para terminar com alegria, acabou em luto. Eu não lembro exatamente o que aconteceu entre quando eu recebi a notícia e quando eu saí da clínica. O choque excluiu isso da minha mente, mas eu lembro que o sentimento foi horrível. Eu ficava pensando no que poderia ter sido feito diferente. E por dias eu queria que aquilo não fosse verdade. A história de Pilatos me faz lembrar daquele sentimento. E por quê? Porque ele, diante da multidão enfurecida, lava as mãos, tentando se livrar da responsabilidade, fugir da pressão, mas a culpa não se dissolve na água. Ela mancha a consciência, como afligia a minha alma durante o luto. Assim como eu, Pilatos tenta se enganar. Acredita que pode transferir a culpa como se fosse um fardo que se pode passar adiante, mas a responsabilidade é como uma sombra, sempre presente, seguindo cada passo. Durante aqueles dias eu aprendi que não adianta fugir. A verdade sempre vem à tona. Assim como a dor, a culpa não desaparece simplesmente por ser ignorada. Nós precisamos de coragem para encarar as consequências das nossas escolhas ou do que acontece em nossas vidas, por mais dolorosas que elas sejam. Pilatos tentou se esquivar, mas a história o marcou como o homem que lavou as mãos diante da injustiça. E eu, depois do nascimento de Nicolas, aprendi que o vale da sombra e da morte, ele tem um fim. Em algum momento, o Senhor, ele prepara um banquete para nós. Está escrito: o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O que eu e você não podemos fazer é abrir mão da responsabilidade, lavar as mãos. Todos os que estavam ali responderam: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Cuidado. A voz da maioria não é sempre a voz da razão. Existe até um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus, mas não é isso que a Bíblia diz. Em Êxodo 23:2 está escrito: não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda te virarás para a parte da maioria, para perverteres a justiça. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus se revela em sua palavra. Por isso, decisões baseadas em pressão popular ou pelo que a maioria está fazendo pode levar a mim e a você a cometer erros graves. Em 1 Samuel capítulo 8, versículos de 5 a 7, nós vemos um excelente exemplo disso. Na ocasião, o povo pede a Samuel um rei para governar. O texto diz que Samuel orou ao Senhor e o Senhor respondeu a Samuel: ouve a voz do povo em tudo o que eles te disserem, pois não te rejeitaram a ti, mas a mim,
para que eu não reine sobre eles. Foi a escolha do povo que Deus não governasse mais suas vidas. Muitos de nós continuamos fazendo escolhas erradas como essa, colocando sobre as nossas vidas pessoas, instituições, colocando a nossa esperança em políticos, humanos, porque nos falta sabedoria do alto. A melhor versão da sua vida e da minha se revela quando nós vivemos de acordo com o bom plano de Deus, que se revela por meio da sua palavra. Muitos irmãos não conseguem viver isso porque não entendem a Bíblia. Para ajudar, eu desenvolvi o curso Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia. Com o método de estudo da Bíblia que eu compartilho nele, você vai conseguir ler, entender e praticar a Bíblia no seu dia a dia. Para mais informações sobre ele, acesse o link que está na descrição. Saiba, resistir à multidão é um teste de fé. Em Daniel capítulo 3, versículos 16 a 18 está escrito: Responderam os 3 jovens: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti, se formos atirados na fornalha de fogo ardente. O Deus a quem servimos pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Convicção, posicionamento. Diante da pressão, os amigos de Daniel não cederam, não se curvaram diante das astúcias, diante da mediocridade de Nabucodonosor, que era um governo humano terrível. Eles permaneceram fiéis ao Senhor. Eu e você somos chamados a viver o mesmo. Então Pilatos lhe soltou Barrabás. Depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Cada uma das nossas escolhas ecoa no futuro. A decisão que eu e você tomamos hoje pode impactar gerações. É importante ter em mente que as consequências são inevitáveis, mesmo que elas sejam adiadas. Sentido, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo escreve: Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. O bom Deus vai julgar as minhas e as suas decisões, não pela popularidade, mas pela justiça. Deus é fiel e justo. As nossas escolhas são como sementes. Em 1 Samuel 16, 7 está escrito: Não é com a aparência que Deus julga. O homem vê a face, mas o Senhor vê o coração. O Senhor está atento ao que há em mim e em você, o nosso motivo por trás de cada decisão. Escolher o que é certo sobre o que é fácil é o que define a nossa fé. E nesse sentido, em Tiago 4,17 está escrito: Portanto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O mais importante não é saber, é colocar em prática aquilo que sabemos. O que vai mudar a minha e a sua vida é a vivência do Evangelho. É praticá-lo no nosso dia a dia. Isso vai mudar a minha vida. Isso muda a sua vida. Soldados do governador levaram Jesus para o pretório e reuniram toda a tropa ao redor dele. Aqui, Jesus está sozinho, no centro do pretório. Uma multidão de soldados o rodeia e cada olhar, um julgamento. Cada gesto, uma humilhação. Jesus está exposto, vulnerável. E todos os seus movimentos são observados. Neste momento, o Senhor Jesus nos ensina algo sobre a força da fraqueza. Ele não se esconde, não se defende com violência. Ao contrário disso, ele enfrenta a situação com muita dignidade e coragem. Mesmo sabendo que aquilo ainda vai piorar e muito. A vulnerabilidade de Jesus não é sinal de fraqueza, mas de força. É a força de quem se mantém fiel ao bom propósito de Deus para a sua vida, mesmo diante das adversidades. É a força de quem ama incondicionalmente, mesmo sendo odiado. E essa vulnerabilidade nos une a Jesus de uma forma muito profunda. Porque ao ver o nosso mestre exposto e humilhado, nós somos lembrados da sua humanidade, pela sua capacidade de sofrer. E ao mesmo tempo somos inspirados pela sua força, pela sua convicção e amor inabaláveis. A cena do pretório nos desafia a refletir sobre como tratamos as pessoas vulneráveis. Somos como os soldados que zombam e humilham, ou nós somos capazes de enxergar
um ser humano do outro lado. Que essa imagem de Jesus nos faça refletir e nos inspire a ser mais bondosos e mais humanos. Que possamos aprender com ele a importância de tratar os outros com respeito e amor. Mesmo diante dos seus momentos mais difíceis, mesmo que muitas vezes eles estejam cometendo erros. Porque a nossa capacidade de ter misericórdia reflete o verdadeiro caráter de Cristo em nós. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus. A coroa de espinhos é uma ironia cruel contra o Senhor Jesus, mas ele a transforma em um símbolo de sua soberania. Já o manto vermelho, símbolo de poder naquele contexto, poder, realeza, é usado no Senhor Jesus para zombar, revelando a inversão de expectativas dos soldados judeus que o viam como ninguém. Mas Isaías 1,18 diz: Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornaram brancos como a neve. Aquilo que eles usaram para zombar de Jesus, não sabiam eles, era profético, para revelar sua glória. Os símbolos possuem poder, mas o significado pode ser transformado pela perspectiva e pelo contexto. A zombaria, nesse caso, revela mais sobre o caráter dos zombadores do que sobre o caráter de Jesus. Mas no Salmo 22, versículo 7 está escrito: Todos os que me veem zombam de mim, eles lançam insultos balançando a cabeça. Na cabeça dos soldados romanos, eles estavam zombando de um pobre coitado. Mas o Senhor Jesus sabia que estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse. E isso exige convicção. O Senhor Jesus, ele nos ensina em todos os aspectos, e a verdadeira nobreza não está no que é aparente, naquilo que parece ser, mas em ações e sacrifícios autênticos. O Senhor Jesus se submete a tudo aquilo porque ele sabe que é o propósito de Deus para a sua vida. Infelizmente, muitos homens e mulheres de Deus não estão vivendo de acordo com o bom propósito de Deus para a sua vida, muitas vezes por não saberem, por não o conhecerem. Se você precisa de ajuda neste sentido, eu acredito que o meu e-book, Descobrindo o Propósito de Deus para a Sua Vida, é o guia que você precisa. Ele é muito completo, fundamentado em princípios bíblicos e também na experiência de homens e mulheres de Deus. Ele vai lhe ajudar a ter clareza sobre o bom chamado de Deus para a sua vida. Nele, eu compartilho a minha própria experiência e a experiência de outros homens e mulheres que certamente vão lhe inspirar. Para mais informações sobre ele, basta acessar o link que vai estar na descrição. Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então, levaram para crucificá-lo. Cada ato de humilhação contra nós pode ser transformado em um passo para o crescimento. Isso vai depender muito da nossa perspectiva, fé e da maneira como nós o encaramos. Em 1 Pedro 5,10, por exemplo, o apóstolo Pedro escreve: Depois de terem sofrido um pouco, Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo, restaurará, confirmará, fortalecerá e os estabelecerá. Depois de terem sofrido um pouco. Resistir não significa evitar o golpe, mas não permitir que ele defina quem somos. A tortura, a humilhação não foram capazes de definir quem o Senhor Jesus era. Tiago capítulo 1, versículo 12, ele diz: Feliz é o homem que resiste à provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ele prometeu, e ele é fiel em suas promessas. É importante ter em mente que a vitória muitas vezes vem disfarçada de derrota. O que parece muitas vezes ser o fim pode ser apenas o começo de um novo tempo, de uma nova história. O começo de uma nova fase, de um novo nível em Deus. Em Jó 42:12, ele diz: O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Depois do caos,
depois da perda, da dor, do luto, da humilhação, o segundo momento de Jó foi mais incrível que o primeiro. É isso que o Senhor tem planejado para mim e para você. Aprenda com Jesus mesmo diante de tanta humilhação e dor, a não abrir mão daquilo que Deus lhe chamou para viver. Ele é fiel e no tempo certo Ele vai transformar o choro em riso. Quando saíam, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Simão era de Cirene, uma cidade localizada na região que hoje corresponde à Líbia, no norte da África. Cirene tinha uma significativa população judaica naquela época, o que nos faz entender que Simão poderia estar em Jerusalém para participar das festividades da Páscoa que estavam acontecendo na cidade. Em todos os 3 evangelhos sinóticos, isto é, Mateus, Marcos e Lucas, Simão é descrito de forma muito curta. Ele é retratado como alguém que vinha do campo e foi forçado pelos soldados romanos a carregar a cruz que era levada pelo Senhor Jesus. O evangelho de Marcos também menciona que ele era pai de Alexandre e Rufo, o que nos faz entender que seus filhos eram conhecidos na igreja primitiva, possivelmente membros ativos, envolvidos, que davam muito fruto na igreja. Neste contexto, o Senhor Jesus, que já estava exausto e ferido, ele tropeçava sob o peso da cruz. A cada passo, a dor e o cansaço se intensificavam. E o Senhor Jesus estava atrasando a caravana, algo que não podia acontecer durante a crucificação na Páscoa, visto que o sábado era um dia sagrado para os judeus e começava a partir das 18 horas. Forçado pelos soldados, Simão, o cireneu, ele começou a fazer parte daquela cena. Ele que inicialmente era um espectador, agora se torna parte importante da história. E isso nos ensina algo. Em momentos cruciais da nossa vida, Deus levanta pessoas para nos ajudar. Muitas vezes nós esperamos que pessoas próximas, que pessoas que nos conhecem, pessoas que viram a nossa trajetória nos ajudem, estendam a mão, nos incentivem, financiem. Mas em muitos casos isso não acontece. Mas Deus, que é fiel, levanta pessoas para nos ajudar. Os discípulos não estavam ali, nenhum deles. Mas o Senhor proveu ajuda para o Senhor Jesus, cumprindo o que está escrito em Isaías 50, versículo 9. O Senhor é quem me ajuda. Quem condenará? Há suporte e ajuda do Senhor para você, meu irmão, minha irmã. Da mesma forma que há socorro e ajuda para o Senhor Jesus em um momento tão difícil, também há para mim e para você. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. Gólgota é a tradução em grego da palavra aramaica Gúlgota, que significa caveira. Acredita-se que o local tenha recebido esse nome por sua forma rochosa, que se assemelhava a uma caveira. Outros acreditam que pode ser assim chamado por ser um local comum de execuções, onde crânios de condenados anteriores poderiam ser encontrados. Já com relação à bebida que foi oferecida ao Senhor Jesus, ela era uma espécie de entorpecente, que tinha o objetivo de aliviar a dor. Já a recusa do Senhor Jesus é uma expressão de sua total entrega ao plano de Deus e seu compromisso em experimentar completamente a condição humana, incluindo a dor mais extrema. O Senhor Jesus me ensina muito sobre propósito e sobre ter prazer na vontade de Deus, mesmo quando ela é difícil de ser vivida. Eu lhe pergunto, você já está vivendo o bom plano de Deus para a sua vida? Você já descobriu qual o plano de Deus para a sua vida? Muitos cristãos vivem perdidos, sem clareza, sem saber que direção seguir, porque não descobriram essa parte importante da sua jornada com Jesus. Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu acredito que o meu e-book, Descobrindo o Propósito de Deus para a Sua Vida, é o guia que você precisa. Nele eu compartilho não apenas a minha própria jornada, mas a jornada de outros homens e mulheres de Deus que certamente vai lhe ajudar a ter clareza sobre isso. Para mais informações sobre ele, eu vou deixar o link na descrição. Mas em sua clareza do plano de Deus para a sua vida, o Senhor Jesus sabia que a cruz não era o fim,
mas um novo começo. E nesse sentido, o apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Mas ele nos deu nova vida ao ressuscitar Jesus Cristo da morte. Perceba, a redenção, a grande vitória de Deus sobre o pecado, a morte e o inferno veio pela entrega e não pela violência. Veio pela submissão, não pela brutalidade. O apóstolo Paulo escreve sobre isso em Filipenses capítulo 2, versículo 8, e ele diz: em obediência a Deus, ele se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus, ele foi obediente durante todo o processo, durante todo o projeto que o Senhor Deus tinha para ele na crucificação e redenção da humanidade. E Deus nos deu um coração obediente como o do Senhor Jesus. Depois de crucificá-lo, repartiram as roupas dele, tirando sortes. Os soldados romanos dividiram as roupas do Senhor Jesus entre si e tiraram sortes para decidir quem ficaria com qual peça. Isso também não foi ao acaso. Isso cumpriu a profecia do Salmo 22, do versículo 18, onde está escrito: dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Esse ato de tirar sortes pelas roupas de Jesus simboliza a indiferença e a desumanização com que ele foi tratado. Jesus estava ali sendo tratado como nada, como ninguém. Eles não viam valor nele. Ele era um objeto de escárnio. O ato da crucificação em si já era a mais extrema vergonha para a sociedade daqueles dias. Mas ela se tornou um emblema, um símbolo de esperança por causa de Jesus. Jesus transformou o símbolo de extrema vergonha, de humilhação, em um símbolo de esperança, recomeço e redenção. O mesmo ele pode fazer na minha e na sua vida. Aquilo que estava morto, ele pode trazer à vida. Aquilo que estava perdido, ele pode encontrar. Alguém que está sem direção, totalmente sem rumo, pode ter seus caminhos endireitados por causa do Senhor Jesus. E sobre isso o apóstolo Paulo escreve em Gálatas capítulo 3, versículo 13, dizendo: Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Ele se fez maldição por você, meu irmão, minha irmã. Toda essa vergonha, humilhação, todo esse sofrimento foi suportado porque Ele ama você, porque Ele me ama. Então, quando o diabo começar a sussurrar no seu ouvido que você não tem valor, que você não presta, que você não tem futuro, repreenda-o em nome de Jesus. Aponte para a cruz. Traga à memória aquilo que o Senhor Jesus fez por você no Calvário. E diga para Ele: eu fui comprado, eu fui comprada por um alto valor, pelo preço de sangue do Filho do Deus vivo. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz, se é o Filho de Deus. O Senhor Jesus foi crucificado fora das muralhas de Jerusalém, em uma área onde passavam muitas pessoas. A crucificação romana era uma forma de execução projetada não apenas para infligir dor extrema, mas também para servir de espetáculo humilhante, para colocar o ser humano num nível deplorável. Os crucificados eram colocados em locais altamente visíveis para servir de aviso à população. Nesse contexto, aqueles que passavam pelo Senhor Jesus não eram apenas pessoas ou espectadores aleatórios, mas também cidadãos de Jerusalém que poderiam ter ouvido falar de suas ações, seus ensinamentos e testemunhado seus milagres e ministério. É importante dizer que o sofrimento do Senhor Jesus foi triplo: físico, emocional e espiritual. Outro ponto importante a destacar aqui é que a pena de morte aplicada pela lei judaica era o apedrejamento. A crucificação não é nem mencionada. Crucificação é a pena de morte romana. Naquele contexto, era a forma mais humilhante de se morrer. E aí você vê mais um ato da soberania de Deus. Por quê? Porque no Salmo 22, versículos de 7 a 8 está escrito: todos os que me veem zombam de mim, abrem a boca e balançam a cabeça. Se você ler com cuidado o Salmo 22, você vai ver que é mencionada a crucificação.
Mas como assim? Se não era a pena de morte aplicada pela lei judaica? Pois é. O Senhor Deus não foi pego de surpresa na crucificação do Senhor Jesus. Ele veio antes e o fim, o começo e o final da mesma forma. Ele sabia que seria assim. Mas a zombaria, ela causa feridas terríveis no coração do ser humano. É importante dizer isso. Ela não tem o objetivo de ferir o corpo, mas ferir a alma, de machucar-nos por dentro. E como lidar com ela? No Salmo 69, versículo 20 está escrito: o insulto partiu meu coração, desfaleci. Esperei por compaixão, mas tudo em vão, por consoladores e não os achei. O Senhor Jesus enfrentou insultos daqueles que veio salvar. O Senhor Jesus suportou a afronta, a humilhação, a vergonha, a dor por parte daqueles que ele veio salvar. Como ele conseguiu isso? Porque ele tinha um compromisso profundo com a vontade de Deus e com a sua palavra. Ele mesmo sendo o Verbo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. A zombaria por parte dos líderes religiosos é algo que nós precisamos destacar, porque eles deveriam ser, na teoria, aqueles que conheciam a vontade de Deus e capazes de reconhecer a verdadeira natureza de Jesus. A ação deles, isto é, zombar, revela uma falha coletiva no sistema religioso de Israel em entender o verdadeiro propósito da missão do Senhor Jesus. E nesse contexto é importante dizer que o Senhor Jesus permaneceu na cruz por amor a nós. Sua missão era maior do que salvar a si mesmo. Ele não veio salvar a si mesmo. Ele não veio poupar a si mesmo. Pelo contrário, ele veio entregar-se. E nesse sentido, em João 12, 27 está escrito: agora minha alma está perturbada. E o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não. Eu vim exatamente para esta hora. Ou seja, o Senhor Jesus veio para cumprir a vontade de Deus. A minha pergunta é: você está vivendo a vontade de Deus? Eu estou vivendo a vontade de Deus? O Senhor Jesus, ele tinha um compromisso profundo com a palavra, sendo ele mesmo o Verbo. Muitos cristãos não estão conseguindo viver o bom plano de Deus para a sua vida exatamente porque não conseguem ler, entender e praticar a Bíblia no seu dia a dia. Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu acredito que o meu curso Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia vai lhe ajudar. Se você quer mais informações sobre ele, acesse o link que está na descrição. E tenha em mente o que está escrito em João 6,38. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. O sacrifício do Senhor Jesus abriu o caminho para a salvação eterna e só ele pode fazer isso. Por isso em 1 Pedro 2,24 está escrito: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. As feridas infligidas ao Senhor Jesus é o recurso que sara a mim e a você e que nos dá acesso ao Pai pela fé. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o Filho de Deus. As palavras dos líderes religiosos é um desafio direto à identidade do Senhor Jesus. Se ele é o Filho de Deus, por que permite que ele sofra e morra dessa maneira? Os que zombam de Jesus demonstram uma profunda incompreensão do plano de Deus para ele. Eles não entendem que a morte de Jesus na cruz é um ato de sacrifício voluntário para a salvação da humanidade. Ou seja, Jesus estava ali porque queria estar. A frase também reflete as palavras do Salmo 22:8. Confiou em Deus, livre-o ele se o ama. Essa referência intensifica a ironia da situação, porque Jesus, o Filho de Deus, está sendo escarnecido com as mesmas palavras que foram usadas para expressar a confiança em Deus. O amor de Jesus é sacrificial e capaz de transformar vidas. Ele é capaz de transformar corações endurecidos. Por isso o profeta Ezequiel, no capítulo 36, 26, diz:
Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. É importante dizer que Deus é o único capaz de fazer esse transplante, tirar um coração endurecido pela incredulidade e colocar um coração renovado pela palavra de Deus. Ele é o único capaz de mudar esse coração. O amor do Senhor Jesus é a maior força de transformação do mundo. A mudança não está no você ganhar mais, não está nas pessoas que você segue. A mudança na sua vida, eu me refiro a uma mudança em todos os aspectos, inclusive no caminhar, na forma como você está caminhando para a eternidade, está no amor de Deus. Em conhecê-lo, vivenciá-lo, experimentá-lo e compreendê-lo. Sobre isso, em Romanos 5:8, o apóstolo Paulo diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor Jesus tomou sobre si os meus pecados e os seus pecados e nos deu justiça que vem dele mesmo. Nós não vamos herdar a vida eterna porque somos bons, por causa do nosso comportamento. Nós vamos herdar a vida eterna por causa da nossa fé em Cristo, em reconhecê-lo e confessá-lo publicamente como Senhor e Salvador da nossa vida. A graça que habita em nós, a partir dessa confissão, e o Espírito Santo mudam o nosso caráter e nos fazem viver como cidadãos do reino. E nesse sentido, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ele não tinha pecado, mas ele pegou não apenas os meus e os seus, mas os de toda a humanidade, para que nós fôssemos feitos justificados. Para que nós fôssemos justificados. Meu irmão, minha irmã, isso é muito poderoso. Infelizmente, em nossa incredulidade, nós abrimos mão desse presente por coisas, por ocasiões, por desejos, por momentos. Isso é fruto do nosso coração caído. Mas que grande presente Deus nos deu em Jesus Cristo. Que nós possamos valorizá-lo e viver à altura desse chamado. Vamos. De meio-dia às 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra. O Senhor Jesus foi crucificado por volta das 9 horas da manhã. E entre o meio-dia e as 3 horas da tarde, um período conhecido como a hora sexta até a hora nona no calendário judaico, ele permaneceu na cruz. Este é um período do dia em que normalmente o sol está em seu ponto mais alto e brilhante. Mas a escuridão que cobriu a terra durante essas 3 horas não era apenas um fenômeno natural, mas um sinal sobrenatural importante. No Antigo Testamento, por exemplo, a escuridão é frequentemente associada ao juízo de Deus. Em Êxodo capítulo 10, versículos 21 a 23, uma praga de trevas foi enviada sobre o Egito como um sinal do poder e do julgamento do Senhor Deus sobre a nação ímpia. A escuridão simboliza o juízo de Deus sobre o pecado do mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus, estava carregando sobre si os pecados não só de uma pessoa, não os dele mesmo, mas os de toda a humanidade. Em Isaías 53, versículos de 5 a 6, o profeta fala do servo sofredor que seria ferido por nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. A escuridão sobre toda a terra durante o momento da crucificação também pode ser vista como a criação respondendo ao sofrimento de seu Criador. O sol se recusa a brilhar, enquanto o Filho de Deus é crucificado, mostrando a seriedade e a solenidade do momento. Nesse contexto é importante dizer que cada uma daquelas horas de trevas representa o juízo que nós merecíamos, mas o Senhor Jesus suportou por nós. Muitas pessoas dizem que Deus é injusto, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Como é que Deus permite tanta maldade? Como é que Deus permite que o inocente sofra? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Veja o que Deus permitiu com a vida do seu próprio filho. Se há alguém inocente
que pisou nessa terra e foi injustiçado, esse alguém é o Senhor Jesus. E por que Deus fez isso com ele? Para perdoar a mim e a você, para que nós tivéssemos uma chance, porque de fato nós estávamos perdidos em delitos, transgressões e pecados. Nós, por natureza, somos inimigos de Deus. É o sacrifício de Jesus, do inocente, que faz com que eu e você tenhamos acesso a Deus pela fé. Com relação às maldades que há no mundo, elas são resultado das nossas escolhas e continuamos, muitas vezes por meio das nossas ações e incredulidade, crucificando o Filho de Deus e a sua vontade, excluindo-o da nossa vida. E aí, quando a colheita vem, nós fazemos como aqueles que zombavam de Jesus. Se tu és Deus, desça da cruz. Se tu és Deus, faça isso ou faça aquilo, como se Deus fosse um brinquedo em nossas mãos. O Senhor está no seu santo trono e Ele aproxima-se daquele que tem um coração quebrantado e contrito. A escuridão ao meio-dia nos lembra que a salvação foi comprada por um preço altíssimo. Você vale muito. Você é precioso, meu irmão, minha irmã. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 19, o apóstolo diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como o prata ou ouro que vocês foram redimidos da vossa maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ou seja, o resgate que foi pago pela sua vida, ouro e prata, nem todo ouro, nem toda a prata desse mundo pode pagar por você. As seguradoras estabelecem um preço pela vida humana. Jesus, Ele vai além. Ele paga com o seu próprio sangue. E isso é muito mais do que todo ouro ou prata deste mundo poderia pagar somente por uma vida. Você vale muito. Valorize esse amor. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Do meio-dia às 3 horas da tarde, o Senhor Jesus ficou em silêncio. E quando ele percebe que o fim está chegando, rompe o silêncio com um grito que ecoa o profundo desespero humano que ele voluntariamente tomou sobre si. No Salmo 22, versículo 1, o salmista diz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de me salvar, tão longe dos meus gritos de angústia? O que Jesus está sentindo é o sentimento de abandono. E essa é mais uma prova de que ele carregou o peso do pecado de toda a humanidade sobre si. É importante dizer que esse era um momento inédito no relacionamento do Senhor Jesus com Deus Pai. Ele, durante toda a eternidade, um tempo que eu e você não conseguimos nem calcular, nunca esteve distante do Pai. Ali, na cruz, o Senhor Jesus vivencia isso. E o apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, dizendo: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus experimentou a separação de Deus Pai para que nós não tivéssemos que experimentar isso por toda a eternidade. Você não precisa se sentir abandonado ou abandonada. Esse era o meu caso. Antes de conhecer ao Senhor Jesus, eu me sentia extremamente abandonado, sozinho, desamparado. Essa sensação atormentava muito a minha alma. Quando eu ouvi o Evangelho de Jesus, quando eu ouvi falar sobre esse amor e sobre essa entrega, então eu quis entregar a minha vida a Ele. Como não entregar a vida a alguém que entregou a sua por me amar? Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, o escritor aos Hebreus ele diz: Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. A separação entre Jesus e Deus Pai na cruz é também o elo que nos une a Ele. O Senhor Jesus foi distanciado do Pai por um momento para que eu e você fôssemos aproximados. Podemos viver com confiança nesse relacionamento com Deus. Você não precisa viver mendigando amor. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. O véu simbolizava a separação entre Deus e a humanidade devido ao pecado. Era um lembrete constante de que o acesso direto à presença do Senhor Deus não estava disponível para todos
Pelo contrário, é limitado e mediado pelo sumo sacerdote. Já o véu rasgado simboliza a nova aliança e o acesso direto a Deus através da pessoa do Senhor Jesus. E sobre isso, o escritor aos Hebreus, em Hebreus 10, 19 a 20, diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Por meio das rupturas, das feridas, por meio do seu corpo dilacerado, o Senhor Jesus abriu o caminho para que eu e você tenhamos acesso a Deus Pai. Já o terremoto e a ressurreição dos santos mostram que a morte de Jesus teve um impacto cósmico e espiritual. Tanto a natureza reagiu à morte de Jesus, quanto o mundo espiritual também. Santos ressuscitaram no dia em que o Senhor Jesus morreu. Muitos cristãos estão vivendo, passando por aquilo que muitas vezes nós chamamos de o vale da sombra e da morte. Desanimados, querendo abandonar a fé, não querem mais viver em comunhão com os irmãos nem ir à igreja. Eu falo sobre isso, sobre como superar este sentimento no meu audiobook. Por que te abates, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Nele eu compartilho não apenas a minha própria experiência com este momento, como a experiência de outros homens e mulheres de Deus que também passaram por isso. Eu vou deixar um link na descrição que tem mais informações sobre ele. Mas eu lhe adianto, o poder da morte e ressurreição de Jesus tem poder não apenas para curar o seu corpo físico e o meu, mas também e principalmente para curar a nossa alma. Nós vemos que nesse contexto, no contexto da morte de Jesus e depois que a terra estremece, o centurião romano confessa que aquele verdadeiramente era o Filho de Deus. Nós não podemos dizer que era uma confissão para a salvação, mas podemos dizer que era um reconhecimento. A pregação do Evangelho, ela tem esse poder. A pregação do Evangelho genuíno, obviamente, tem o poder de conscientizar o pecador com relação ao seu pecado. Em nossos dias, nós temos visto muitas pregações que são mais para massagear o nosso ego, colocando o ser humano no centro, para performar melhor, subir outros níveis na vida, do que conscientizá-lo de quem ele é no que se refere ao relacionamento com Deus, isto é, um pecador e precisa da redenção e graça do Senhor Jesus. Sobre a confissão do centurião, Marcos 15:39 diz: e o centurião que estava em frente de Jesus, ao vê-lo morrer dessa maneira, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Que eu e você possamos não apenas reconhecer intelectualmente, mas confessar com os nossos lábios, crendo em nosso coração, que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, que vive e reina para sempre. Já era tarde, e um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus, dirigiu-se a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. O sol estava se pondo em Jerusalém, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho. Um silêncio pesado havia no ar, carregado pela dor e pelo medo. Jesus, o Mestre amado, havia sido crucificado. Mas nem todos se esconderam na sombra daquela tarde. José de Arimateia, um homem rico e influente, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele, que antes observava a distância, agora se aproximava de Pilatos, o governador romano. Com o coração batendo forte, ele pediu o corpo de Jesus. Este era um ato de coragem em um momento muito perigoso, um ato de amor em meio a uma tragédia. José sabia dos riscos. Ele podia perder sua posição, sua riqueza, até mesmo a sua vida, mas o amor por Jesus era mais forte que o medo. Ele sabia que seguir a Cristo significava estar disposto a sacrificar tudo, e naquele dia ele provou sua devoção de uma maneira que jamais será esquecida. A história de José de Arimateia nos convida a refletir sobre a nossa própria fé. Estamos dispostos a defender aquilo em que acreditamos, mesmo quando é difícil? Estamos dispostos a seguir a Jesus, mesmo quando o caminho é incerto?
A coragem de José nos inspira a viver uma vida de fé autêntica, uma vida que honra a Deus acima de tudo. Lembre-se, a fé não é apenas acreditar em algo, mas agir de acordo com essa crença. É desafiar o sistema convencional de comportamento das pessoas, que é fazer o que está todo mundo fazendo e amar incondicionalmente. É arriscar tudo por aquilo que sabemos ser verdade. Que a história de José de Arimateia nos encoraje a ser discípulos corajosos, dispostos a seguir ao Senhor Jesus, não importa qual seja o custo. José tomou o corpo, envolveu num lençol limpo de linho e o colocou em um túmulo novo, que ele tinha mandado cavar na rocha. E rolou uma grande pedra para a entrada do túmulo e retirou-se. Com José eu aprendo um princípio muito importante. Ofereça o que você tem de melhor ao Senhor Jesus. Esse é um princípio que vem desde o Antigo Testamento. Através do profeta Malaquias, o Senhor Deus ele já faz essa exigência. Em Malaquias 1,14, por exemplo, diz: maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete oferecê-lo e depois sacrifica um defeituoso ao Senhor. Pois eu sou um grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temido entre as nações. José de Arimateia me ensina a honrar ao Senhor com os meus bens, com bens materiais mesmo. Ele pega algo que tem um valor substancial e honra o Senhor Jesus, mesmo após a sua morte. José de Arimateia me ensina que o dinheiro, ele é uma ferramenta e deve ser usada também para a glória de Deus. Eu falo de maneira bem profunda sobre isso no meu curso Finanças Saudáveis à Luz da Bíblia. Sobre como o cristão, qual deve ser a relação entre o cristão e o dinheiro. Eu vou deixar um link na descrição, caso você tenha interesse em mais informações sobre ele. Mas é importante dizer que a dedicação se reflete nos pequenos atos de amor. Servir a Jesus é um ato de honra e respeito. Muitas vezes nos falta isso à nossa geração, esse zelo, esse cuidado, esse ir além, entende? Como Maria foi oferecendo perfume, como Zaqueu ao arrepender-se, falta muitas vezes esse zelo. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo ele fala sobre isso dizendo: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O nosso estilo de vida, os nossos bens, tudo que temos e que somos, deve ser uma oferta de aroma agradável ao Senhor. Que nós possamos viver isso no nosso dia a dia, glorificando ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Maria Madalena e a outra Maria estavam sentadas ali, em frente do sepulcro. As pessoas que nos amam estarão conosco em todos os momentos. Fidelidade se prova nos momentos mais sombrios. E se tem alguém que amava Jesus, eram as mulheres que o seguiam, suas discípulas. Elas estavam sempre por perto. Elas estavam ali porque queriam cuidar do corpo morto de Jesus. Elas estavam ali mesmo sabendo do risco que corriam. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso em 2 Timóteo 4,7, dizendo: eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Estar presente e importar-se é um ato poderoso de devoção. Em João 19:25, o apóstolo descreve que perto da cruz de Jesus estavam sua mãe e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Elas estavam lá. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: todos vocês vão me deixar. E deixaram. Mas elas estavam lá. Nosso amor pelo Senhor Jesus e a nossa devoção deve ser constante e inabalável. Há pessoas que começam muito bem, é novo convertido, tá cheio de gás e aquela animação, e aí começam a vir as provações da vida e o amor, a devoção vai diminuindo em muitos casos. Mas o chamado de Deus para mim e para você é que o nosso amor pelo Senhor Jesus deve ser constante e inabalável. Em 1 Coríntios 16, versículos 13 e 14 está escrito: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Mantenham-se firmes.
Em dias em que as pessoas são tão inconstantes, o chamado de Deus para mim e para você é que nós sejamos firmes. Nós permaneçamos nele até o fim. No dia seguinte, que era o dia seguinte à preparação, os chefes dos sacerdotes e fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramo-nos de que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordene, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e roubem o corpo e digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. O medo da verdade pode levar a uma tentativa de controle excessivo. Observe os líderes religiosos dos dias de Jesus. Eles já perseguem Jesus há bastante tempo. Agora conseguiram o seu plano. Mataram Jesus, mas eles não estão satisfeitos ainda. Eles lembraram daquilo que os discípulos esqueceram. Eles lembraram que o Senhor Jesus falou que ressuscitaria. Os discípulos não lembraram desse detalhe. E a atitude deles aqui é de trabalhar para que isso não aconteça. Muitos líderes religiosos dos nossos dias são tentados da mesma forma e agem muitas vezes de maneira semelhante, tentando retirar a soberania de Jesus da sua própria igreja, da casa dele. E por que isso acontece? Ego, incredulidade, desejo pelo poder, achar que eles mesmos são os donos das ovelhas. Os líderes religiosos dos dias de Jesus queriam impedir o agir de Deus. E é muitas vezes o que eu e você estamos fazendo quando tentamos controlar todos os aspectos da nossa vida. Uma das coisas que nós mais temos visto em nossos dias são pessoas com crise de ansiedade. E ansiedade é o quê? Excesso de futuro. Pessoas que vivem mais no futuro do que no presente. Em João capítulo 11, versículos de 47 a 48 está escrito: Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão o nosso lugar como a nossa nação. A preocupação dos líderes religiosos judeus nos dias de Jesus era que Jesus tirasse deles o poder, tirasse deles a autoridade e o prestígio. Eles não entenderam que a proposta do Senhor Jesus não era essa, porque o seu reino não é dessa terra. Há muitos líderes religiosos que têm exatamente essa mesma preocupação. Eles não estão preocupados com as pessoas, eles não estão preocupados com as suas dores e demandas, eles estão preocupados com o prestígio e o poder, o lugar de evidência. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e manter o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram, armaram um esquema de segurança no sepulcro e lá puseram o selo de segurança sobre a pedra. O destacamento romano era uma unidade militar flexível em tamanho e em função, ou seja, ele podia variar de algumas dezenas a centenas de soldados. E eram frequentemente usados para tarefas muito específicas, como a guarda de um prisioneiro, escolta de autoridades ou proteção de locais importantes, como é o caso do túmulo de Jesus. Em Mateus 27, o destacamento designado para guardar o túmulo de Jesus provavelmente consistia em soldados romanos experientes, dada a gravidade da situação, sob o comando de um centurião. Essa decisão tinha o objetivo de garantir a segurança do local e evitar qualquer tentativa do roubo do corpo do Senhor Jesus. O objetivo de Pilatos e dos religiosos judeus da época era manter a ordem estabelecida por eles com base na força militar. Eles usaram esse recurso porque confiavam neles. E nós? Quais os recursos que nós estamos usando para muitas vezes substituir a vontade de Deus? Para tentar manter o nosso plano em lugar do plano do Senhor, da sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Somos tentados muitas vezes nesse sentido, em querer estar no controle, em querer assumir todos os pontos da circunstância.
Mas no Salmo 33, versículo 16, o salmista diz: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. A nossa força, a minha e a sua, está em confiar no Senhor. E por quê? Porque nenhuma medida humana pode impedir o plano de Deus. O melhor lugar para que eu e você estejamos é no centro da vontade de Deus, vivendo de acordo com a sua vontade e a instrução da sua palavra. Nesse ponto, muitos cristãos, em nossa nação especialmente, têm se desgastado muito no que se refere à política brasileira. Empregando muita energia, empregando muita fé, ao meu ver, empregando, um comprometimento, ao meu ver, excessivo. Quem vive disso, tá tudo bem, porque é a profissão dele, digamos assim. Mas no caso da maioria de nós, eu acredito que o nosso envolvimento deve ser com sabedoria e moderação. E o Senhor Jesus é um excelente exemplo disso. Veja como Jesus se comportou. Quando era perguntado sobre a política, qual era o comportamento de Jesus? Quando era perguntado sobre a atuação do governo romano sobre os judeus, qual era a resposta ou a maneira como Jesus se comportava? Muitos dos seus discípulos e seguidores queriam que Jesus liderasse uma revolta contra Roma e ele não o fez, porque o seu reino não é daqui, como ele deixou claro. Nós também não somos daqui, somos peregrinos e forasteiros, estamos aqui de passagem. Em Isaías capítulo 14, 27 está escrito: pois o Senhor dos exércitos decidiu. Quem poderá desfazer isso? Sua mão está estendida. Quem poderá fazê-la recuar? Deus é soberano, meu irmão. Deus é soberano. Nós podemos confiar em sua soberania e descansar no seu agir. Lembre, a nossa maior aliada é a oração. Por meio da oração nós temos acesso ao coração do Senhor Deus e Ele inclina o coração do rei para onde Ele quiser. O sepulcro selado se tornaria o cenário de um milagre. Aquilo que as autoridades romanas e judaicas tentaram controlar se tornou num grande espetáculo. Marcos 16:4 diz: mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Pois é. Nada pode impedir o agir do Senhor Deus. Não há impedimento que Ele não possa superar. Assim, eles foram e tornaram o sepulcro seguro, lacrando a pedra e postando a guarda. As tentativas humanas de controle são limitadas. Por mais que nós nos esforcemos, nós não temos como controlar tudo. Tanto que o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, ele diz: podem vocês, com toda a sua ansiedade, acrescentar um instante que seja ao seu dia? Não, nós não podemos. Ainda hoje nós vemos pessoas, governos, instituições querendo silenciar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus e a sua mensagem. Mas em Provérbios 19:21 está escrito: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O próprio Jesus deixou muito claro que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Eu e você podemos descansar nessa promessa. Obviamente, nós vamos continuar pregando o evangelho até que o Senhor venha. Mas essas tentativas não devem desanimar a mim e a você. Não devem fazer com que o meu e o seu coração percam ânimo. As profecias estão se cumprindo. Se elas estão se cumprindo, os sinais estão se tornando reais, é fato. Em breve o Senhor Jesus voltará. A escolha das autoridades romanas e judaicas apenas amplificou o milagre operado pelo Senhor Deus. E em 1 Coríntios 1:27 o apóstolo Paulo fala sobre isso dizendo: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus é bom, meu irmão, e Ele, por meio das mais diversas situações, glorifica o seu nome. Por meio da sua fraqueza, da minha, das nossas limitações, dos muitos impedimentos que surgem no nosso dia a dia, no desenvolvimento da nossa vida, que muitas vezes nós achamos não vamos conseguir superar isso. Deus usa isso, as pedras que são colocadas em nosso caminho, para glorificar o seu nome. Por Deus usa até mesmo a incredulidade de algumas pessoas para demonstrar o seu poder. Nada foge ao seu controle. Em Romanos 9:17 o apóstolo Paulo fala sobre isso dizendo: pois a escritura diz ao faraó:
Eu o levantei exatamente com este propósito, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Deus usa as mais diversas situações, até mesmo aquelas que para nós não fazem o menor sentido. Deus permite que pessoas ímpias ocupem lugar de relevância, para através delas mesmo Ele glorificar o seu nome. A mim e a você resta confiar, desenvolver relacionamento diário com Ele, porque na nossa fraqueza o seu poder se aperfeiçoa. Vamos orar? Pai Santo, em meio à dor e à injustiça que marcaram aquele dia em Jerusalém, encontramos esperança em Ti. Assim como o Senhor Jesus entregou sua vida por nós, entregamos nossos fardos e angústias ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por nossas falhas e fraquezas. Assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, muitas vezes negamos sua presença em nossas vidas. Dê a nós, Senhor, a coragem de reconhecer nossos erros e buscar sua misericórdia. Fortalece-nos, Pai, para enfrentarmos as provações que surgem em nosso caminho. Possamos perseverar na fé, assim como o Senhor Jesus perseverou até o fim. Ajuda-nos a carregar nossas cruzes com dignidade e esperança, sabendo que o Senhor está sempre ao nosso lado. Nós lhe damos graças, Pai, por sua infinita bondade e amor. Que a sua luz brilhe em nossos corações, dissipando as trevas da dúvida e do desespero. Possamos sempre encontrar refúgio no Senhor, que é o nosso Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber qual a porta para a paz que excede todo o entendimento, assista o vídeo que vai aparecer na tela. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: Deus do impossível. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.